Alô, amigos, estamos começando o programa do dia de hoje, da sexta-feira, né? Sexta-feira de sol bonita aqui no Rio de Janeiro e de uma maneira, quando a gente vai tocar em assunto sério, sério, para valer, eu tenho o hábito de dizer que a gente não coloca o nosso prefixo de alegria, de música, e porque logo no início vamos falar de coisas que são necessárias, né? A gente está vendo aí o movimento Enem, por exemplo, né? A possibilidade que tem, notadamente, aquele estudante que tem mais dificuldades de recursos de poder chegar à universidade. Isso é muito importante e a ideia é boa, a execução muitas das vezes não tem sido tão boa. E por que não tem sido tão boa? Porque na verdade falta um desempenho maior, um interesse maior por parte de todas as autoridades dominantes, quer da esquerda, quer da direita, quer do centro, quer de cima, quer de baixo, não importa. As pessoas ficam no Brasil muito mais no discurso do que propriamente na ação. Recentemente eu vi alguém criticar a respeito de determinadas coisas que eventualmente acontecem, não só aqui no Rio de Janeiro, mas pode acontecer em outras cidades também, né, a respeito então desta ou daquela administração. E na verdade isso depende muito mais da quantidade de coisas a fazer que deixaram de ser feitas em governos anteriores, sejam eles quais forem. Agora, penso que essa situação de divisão que existe hoje no Brasil é algo muito perigoso. E por que é perigoso? Porque as pessoas se fanatizam. O fanático, na verdade, é aquele, ou ele é muito de direita e seria extrema direita, ou ele é muito de esquerda e seria extrema esquerda. Então, para esses que rezam sempre na cartilha do seu líder, qualquer coisa que for dita por este ou por aquele é lei, não questionam, perdem a noção da capacidade individual de questionar, né, e até de contra-argumentar, perdem isso e acabam seguindo o seu mestre, fazendo tudo que ele mandar. Isso representa uma divisão muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque volta e meia a gente vê ataques ao jornalismo. É como se o jornalismo fosse toda a situação, fosse responsável por toda a situação negativa do Brasil, quando é exatamente o contrário. Foi na medida em que bloquearam o jornalismo que as coisas desandaram no Brasil. E, na verdade, o que faz o jornalismo? Ele mostra exatamente as coisas negativas que podem estar ocorrendo, notadamente o jornalismo investigativo. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, recentemente um amigo querido, que naturalmente tem lá a sua tendência, é um direito que cada um de nós tem, né? E não é diferente com o jornalismo. Você vai encontrar aqueles que apoiam, por exemplo, a direita, e vai encontrar aqueles que apoiam a esquerda, vai encontrar aqueles que apoiam o centro. Faz parte, mas na realidade, quando você encontra a notícia, ela tem que ser analisada por quem a vê, né? Alguém pode propor esta ou aquela notícia contra aquele ou outro político, mas na realidade quem analisa é você. E outro dia, um amigo querido disse assim, não, eu não vi na televisão nenhuma notícia sobre a Cuba, claro que ele é de direita. E eu tive a oportunidade de responder que eu vi várias reportagens, algumas na Globo, eu vi reportagens de uns 10 minutos na TV Globo, eu vi reportagens de mais do que isso na Band, né? Pelo menos nessas duas eu vi na Globo News, sem dúvida aconteceu. Então é o fanatismo, né? Você acha que tudo que está sendo feito errado. Por que nós não apresentaríamos isso? Não, porque há falhas em todos os regimes. E eu tenho o hábito de dizer que ditadura é ruim tanto da direita quanto da esquerda. Então eu busquei num site que na verdade é muito interessante, num canal também igualmente interessante, né, que é a BBC News. A BBC é aquela emissora oficial da Inglaterra, né? E dizendo, explicando, e disse, olha, eu vou botar, ia botar, já estava para botar ontem, e vou botar hoje esse pequeno documentário, né, que explica exatamente o que está havendo em Cuba.
né? Então, por favor, alô, um abraço a todos vocês. Boa tarde, Luiz Henrique Oliveira, querido. Boa tarde, Flávio da Silva. Um abraço grande. Vamos então com essa informação e a gente volta falando um pouco mais a respeito. Vamos lá. No último dia 12 de julho, milhares de pessoas saíram para protestar contra o governo pela primeira vez em mais de 60 anos. Ou seja, desde que a Revolução Cubana assumiu o poder na ilha. Gritos de liberdade e abaixo a ditadura se multiplicaram. Pessoas foram às ruas em mais de 20 cidades e povoados, denunciando uma grave crise sanitária e econômica. O presidente Miguel Díaz-Canel respondeu em cadeia nacional com uma convocação aos cubanos. Disse que, se apoiam o governo, devem confrontar os manifestantes e defender a revolução. O pedido provocou questionamentos entre opositores e nas redes sociais. O presidente foi acusado de estar chamando uma guerra civil. E nas redes sociais não faltam vídeos mostrando a polícia reprimindo os manifestantes. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar 3 pontos-chave para entender as maiores manifestações vistas por Cuba em décadas. Os vídeos nas redes sociais repetem o seguinte: não há comida, não há medicamentos, não há liberdade. E isso coincide com os relatos de manifestantes entrevistados pela BBC. Os protestos começaram em San Antonio de los Baños, a sudoeste de Havana, mas rapidamente se estenderam a várias cidades, de leste a oeste do país. O descontentamento já vinha se manifestando havia meses, mas explodiu no domingo. E uma das razões é a pandemia de coronavírus, o primeiro ponto desse vídeo. A ilha, que manteve a pandemia sob controle nos primeiros meses de 2020, viu nas últimas semanas um surto que levou a recordes diários de contágios e mortes, segundo os números oficiais. E há dias vinham sendo reportados casos de pessoas denunciando que seus familiares tinham morrido sem receber atenção médica. Vários cubanos que conversaram com nossos colegas da BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC, contaram sobre a escassez de medicamentos e a saturação dos hospitais. E no fim de semana, se multiplicaram nas redes sociais mensagens com as hashtags SOS Cuba e SOS Matanzas, pedindo ajuda internacional e uma intervenção humanitária. É importante lembrar que isso está acontecendo em um país onde a saúde e educação gratuitas e de qualidade são consideradas há décadas pelo governo como grandes conquistas e prioridades. O presidente Díaz-Canel enfatizou isso em sua mensagem na TV. Ele disse que a situação vivida em Cuba por causa da Covid não é diferente de outros países. Além disso, Cuba desenvolveu sua própria vacina, com a qual já começou a inocular a população. Mas a vacinação tem avançado bem devagar e ainda não chegou a todas as províncias. Durante os protestos, era possível ouvir alguns manifestantes pedindo vacina. Mas a crise sanitária parece ter sido apenas o gatilho. Ela se juntou a uma grave crise econômica, uma das maiores desde o chamado período especial, que o país viveu depois da queda da União Soviética, lá no início da década de 90. E essa crise se deve a vários fatores. O governo cubano tem sempre apontado o embargo imposto pelos Estados Unidos como o principal responsável pelas privações vividas em Cuba. E, com a pandemia, como outros países, Cuba ficou com o turismo comprometido, que é uma importante fonte de receita para o país. Com a falta de liquidez, as autoridades começaram a vender alguns alimentos e produtos de primeira necessidade em lojas especiais, onde só se pode comprar com contas em moedas livremente conversíveis, e não com o peso cubano, com a qual a maioria dos cubanos recebem seus salários. A isso se somou o desabastecimento de produtos em geral e de combustível. Como resultado, a população voltou a pegar filas para conseguir frango, óleo ou sabão e a enfrentar grandes apagões elétricos. Para fazer frente à crise, o governo propôs no começo do ano um pacote de reformas que reajustou os salários, mas teve como consequência uma inflação crescente. E no mês passado, o governo deixou de aceitar temporariamente o dólar à vista. Isso prejudicou diretamente milhões de cubanos, que com a falta de trabalho e renda insuficiente, vivem todos os meses com remessas enviadas por parentes e amigos que vivem no exterior, principalmente em dólar e vindo dos Estados Unidos, o país com mais imigrantes cubanos. A medida é classificada por muitos economistas como a mais restritiva imposta sobre a moeda americana, que foi ilegal por décadas na ilha e foi descriminalizada nos anos 90,
como parte das reformas econômicas feitas para superar a crise do período especial durante o governo de Fidel Castro. Agora eu chego ao último ponto desse vídeo. Muitos em Cuba garantem não ter visto nada parecido desde 1994, ano dos protestos em Havana, que ficaram conhecidos como Maleconazo. Naquela época, a população se inteirou do que tinha acontecido por meio de rumores ou pela versão oficial do governo. Mas a história agora, quase 30 anos depois, é bem diferente. Durante o governo de Fidel Castro, o acesso à internet era restrito, mas seu irmão Raul, com suas medidas de abertura, permitiu uma maior conectividade. Desde então, as redes sociais têm sido o espaço onde muitos cubanos denunciam seu descontentamento. Hoje, muitas pessoas em Cuba, principalmente jovens, têm acesso a Facebook, Twitter e Instagram, onde consomem notícias e informação. Ou seja, não são informadas apenas pelo discurso oficial oferecido pelos meios oficiais do governo. E as redes também têm mostrado seu poder na hora de convocação e organização dos protestos. Um exemplo. Em novembro de 2020, as redes sociais foram usadas para difundir uma greve de fome contra o governo realizada por um grupo de artistas e serviram para organizar várias manifestações contra o tratamento dado pela polícia aos grevistas. Desde os protestos do domingo, a BBC conversou com vários manifestantes que disseram ter saído às ruas porque viram nas redes sociais o que estava acontecendo e, por isso, decidiram aderir espontaneamente. O governo de Díaz-Canel insiste que os manifestantes são mercenários que saíram para protestar sob patrocínio de governos estrangeiros. A BBC procurou o Centro de Imprensa Internacional, a única instituição do governo a dar declarações a veículos estrangeiros, para ouvir seu posicionamento, mas não teve resposta até o momento em que eu gravo esse vídeo. Enquanto isso, o mundo acompanha as consequências que esses protestos inéditos podem trazer aos cubanos. A gente da BBC News Brasil vai continuar, é claro, acompanhando esse assunto. Eu fico por aqui, até a próxima. Até a próxima, a Laís Alegrete, né, que fez esse belo trabalho. Parabéns à BBC News. Eu acho que deu para mim entender o que está ocorrendo, né? Totalitarismo é ruim em qualquer parte do mundo, seja de esquerda ou se de direita. De esquerda você está vendo isso aí, inegavelmente dizem, né? Porque eu particularmente nunca fui a Cuba, né? Então dizem que o nível de saúde é muito bom, o nível de formação é muito bom, mas cadê a comida? Quer dizer, a rigorosidade de certas posições, sejam elas de esquerda ou de direita, provocam esse tipo de embargo, que, por exemplo, os Estados Unidos, não que se justifique, mas que faz por ser uma potência mundial e por ser também uma, digamos assim, uma potência forte no mercado mundial. E o que a moça disse aí é real, que naquela ilha o mais que se pode aplicar é o turismo, e na realidade ela está degradada, também por força dos embargos. Mas, na verdade, o que é preciso perceber é que o mundo, de alguma forma, ele tem que se modificar. Fernando, onde é que teve, por exemplo, uma ditadura de direita? Estou lembrando agora do Saddam Hussein, que foi um desastre. Aconteceu o que com o Iraque? Depois da invasão norte-americana, que invadiram ali, também se mete a ser polícia do mundo, né? E descobriram ali que não havia tal guerra química, mas aquilo foi pretexto para invadir, para dominar, e até hoje não resolveram a situação e houve inúmeras mortes e problemas os mais diversos. Então está mais do que na hora de se entender de uma vez por todas que divisão, e principalmente divisão entre amigos por causa de política, isso é verdadeiramente absurdo. Quer dizer, você pode ter o seu pensamento. O meu, por exemplo, qual é, Fernando? Eu sou de centro-esquerda. O que é centro-esquerda? Eu acho que deve haver uma democracia pluripartidária, né? Eu sou parlamentarista, eu não acredito no presidencialismo, eu acredito no parlamentarismo, até a coisa dupla, tendo como tem lá em Portugal, o presidente que vai se relacionar com os outros países, que vai ter uma representação mais, digamos assim, como embaixador do seu próprio país, com certo poder de mando, e ele que nomeia o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro governa. E, na verdade, desde que tenha a aprovação dos seus partidários. E por que é de centro-esquerda? O que quer dizer isso? Que tem que ser uma democracia social, tem que ser uma
democracia que não possa acontecer o que acontece no Brasil, por exemplo, que tem coisas maravilhosas. A gente hoje tem uma liberdade bastante expressiva, né, e já há muitos anos, diga-se de passagem, mas a gente convive, por exemplo, com reportagens que aconteceram ontem, mostrando o Hospital Salgado Filho com um banheiro que nem tampa, banheiro para doente, nem tampa o vaso da privada tem. Não é? A gente sabe a falta de medicamentos, a gente sabe a falta de pagamentos para alguns profissionais de saúde nos hospitais públicos, e isso contrasta, de repente, com o luxo nos hospitais particulares, que para alguns é luxo mesmo. Para outros talvez seja bem instalado, ou seja, dão aquela oportunidade que deveriam dar sem nenhum luxo. Mas na sua maioria você vê que saúde dá dinheiro. Agora, se dá dinheiro de um lado, teria que dar dinheiro do outro. E por que não dá? Seja na cidade, seja o município, seja o estado, ou seja até o governo federal. Porque há diferenciações absurdas, absurdas. Quando você percebe, por exemplo, que aquele cidadão, que nem vou mencionar o nome, que é réu confesso, que foi secretário da saúde do Witzel, que hoje não é mais governador, não é? E fez aquela lambança toda, depois denunciou o Witzel e caiu o Witzel, e o cara está hoje, houve uma denúncia do jornalismo, que ele está solto. Por quê? Porque apesar de ter tentado afanar, né, na verdade, ele entregou os outros. Quer dizer, então entregar os outros vira mérito, né? E passa-se uma esponja no mal feito, e aí o cidadão, o que acontece? Trabalha somente às quartas-feiras no hospital da PM no Rio de Janeiro, né? Ele é também professor da UERJ, mas está licenciado, porque tem carência de médicos na PM, e, no entanto, ainda assim ele trabalha só às quartas-feiras, ganhando R$28 mil. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você ganha R$28 mil? Você tem 2 matrículas, uma delas você não precisa ir porque está faltando médico e você só trabalha na quarta-feira? Isso aí se multiplica em termos de Brasil e independe de governo, se é de direita, se é de esquerda ou de centro. Haja vista o que está sendo agora denunciado pela CPI da Covid, em que de repente está muito enrolado o senhor Pazuello, que na CPI disse que não fez nenhum contato com os chineses da Coronavac, e apareceu hoje uma matéria que foi publicada, se não me falha a memória, do Estado de São Paulo, mostrando ele reunido com os chineses, exatamente quando disse que não tinha. Mas isso não tem nada demais? Não tem, porque quando você mente, você não é verdadeiro. Então, coisas desse nível é que tem que ser analisada. Então, vamos ver se de repente as pessoas têm um pouco de juízo na cabeça e um pouco menos de fanatismo. Um abraço grande para vocês, estamos aí. Hoje vamos falar com ele logo na abertura do programa, meu querido amigo Aziz Ahmed. Estou vendo aqui a coluna dele é muito boa, ele é um jornalista famoso, ele tem, perdão, eu saí de foco aqui, coisas que acontecem no programa ao vivo, né? Iniciar a chamada, vamos lá, doutor, iniciar a chamada para o nosso querido amigo Aziz Ahmed, que vai trazer as novas que ele está publicando hoje, que já está nas bancas, no jornal O Povo. O jornal O Povo está muito dinâmico. Opa, rapaz, mas tu tá bonito, hein? Meu Deus do céu, que é isso? Deixa eu só botar aqui grande. É verdade, tá parecendo, eu não sei mesmo, você tem certeza que você não é o Sean Connery? Já te disseram isso mais alguma vez, né? Então, é isso aí. Nosso querido Aziz Ahmed. Aziz, deixa eu ver houve uma bagunça aqui na imagem. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Jesus amado. Engraçado, está pequeno aqui. Aziz, vamos fazer o seguinte. Você está me ouvindo, mas eu não estou tendo a tua imagem. Eu vou desligar e ligar de novo, tá bom? Eu vou desligar e ligar de novo, porque às vezes informática a gente faz isso e dá certo. Então estou desligando aqui. Pode desligar aí também, mas deixa o teu telefone. Já, vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. O que houve, meu Deus do céu? Jesus amado. Pois é, acontecem essas coisas aqui. Tá tão legal. Eu fui elogiado, né? Deixa eu ver aqui.
Você tá, ouvindo tá. Eu também estou te ouvindo, só não tenho uma imagem aqui. Então eu vou fazer. Ah, é? Toque de volta. Ah, voltou a chamada. Pronto, pronto, voltou. Olha, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas voltou. Então isso é que é importante. Agora eu vou mostrar você para o mundo. Aí está. Olha, vê se não parece o Sean Connery. Parece demais, né? Só que é mais bonito, é brasileiro. Ai, Aziz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Poxa, eu já andei passando os olhos na sua coluna, está muito interessante. Então, toca o barco aí, conta aí as coisas que você tem de contar. Está contando hoje nas bancas com o povo. Vamos começar já com a nota do papo de hoje, né? Que depois que os médicos, tecnologistas, cientistas, a Organização Mundial de Saúde, todas as pessoas realmente ligadas na ciência, e depois de mais de 350 mil mortes por causa da Covid, o governo Bolsonaro reconheceu oficialmente que esse remédio de tratamento precoce para a Covid não tem validade nenhuma, são absolutamente inoperantes. Quer dizer, passou esse tempo todo de negacionismo, recomendar que isso, e dizer que quem toma cloroquina da direita e quem toma a esquerda toma tubaína e tal, a ciência acabou vencendo a resistência desse negacionismo. E mesmo assim, eu dei essa nota hoje, alguns bolsonaristas mais sectários ligaram para mim para querer questionar isso. Não, Que absurdo, né? Até um açougueiro, pô, cara, você é açougueiro, eu sou jornalista, você quer entender mais do que fica difícil. Fica difícil. Sei. Houve uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou um aumento de 54% de busca de atendimento no SUS para pessoas de intoxicação por alucinógeno. E isso daí é o efeito da pandemia. Coisa, hein? 54% de aumento. Impressionante. De atendimento para pessoas que estão tomando alucinógenos, essas drogas que realmente é depressão, sei lá. Tem outra nota, viu? Essa daí é interessante, porque desde que ele se revelou em sua orientação sexual, o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, ele tem recebido vários pedidos da imprensa internacional para dar entrevista. Ele tem começou a dar para falar sobre a pretensão dele de ser presidente da República, assumindo realmente a condição, a orientação sexual que ele assumiu. Isso daí teve uma repercussão internacional, essa revelação que ele fez. Ele, logicamente, ele é do PSDB, pretende continuar no partido, até agora não. E no PSDB tem 4 candidatos, pré-candidatos. Ele é um deles. É um deles. O Dória, o outro é aquele Arthur Virgílio lá do Amazonas. E o senador lá do Ceará está interessado. E parece que o de São Paulo também, né? O governador de São Paulo. O Dória que está até com Covid, mas se recuperando é candidato também. Ele já está praticamente, pegou leve dele. Então, ele começa a ganhar uma projeção internacional. Internacional, com a coragem, né, de ter assumido, né? De ter assumido. Eu tenho muita simpatia por ele, pelo trabalho dele. Também. Parece ser um rapaz sério. Então, eu acho até que são bons candidatos que o PSDB está apresentando. Sem dúvida. O Davi Gereissati, que é um homem íntegro, empresário. Então, é por aí. Não estou declarando voto, mas declarando simpatia. Temos a mesma postura. Pela postura política da pessoa. Pode ser. Outra notícia que você deve ter visto,
que a Helena Witzel, Aham. ela foi demitida do PSC. O PSC é o partido daquele pastor liberal. Ah, é? É agora no dia 1º de março. Sei. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando o marido dela, o Wilson, governador, assumiu, ela foi contratada como advogada do partido, entendeu? E com um salário mensal de R$ 22.390. Uau! E a cláusula trabalhista dela era o seguinte, ela não era obrigada a dar expediente total, nada disso no partido, não. Ela estava livre para exercer outras atividades, tocar o escritório dela, que aliás bombou, né? O vereador, mulher do vereador. Mas ficou 2 anos e meio mamando na teta do dinheiro do povo. Meu do Deus. partidário, entendeu? Nada como ser mulher de governador, né? É isso aí. O Mourão, o presidente geral do Mourão, ele está em Luanda, em Angola. Ele, apesar de ele ter sido alertado quando o Bolsonaro começou a soluçar adiar ou cancelar a ida dele, não. Ele foi lá em Luanda, lá em Angola, para a cúpula da comunidade do país de língua portuguesa. E o que acontece? Se o Bolsonaro tivesse quase ser operado, ele não ia ter condição de exercer a presidência do jeito que ele está exercendo. Despachando lá do hospital, do hospital de alta categoria, de muito conforto, e ele estaria inabilitado para exercer a presidência. Teria que ser o Mourão, que é o vice-presidente. O Mourão não sendo aqui, nos livramos até agora de ter um Arthur Lira presidente da República. Entendeu? É verdade. Eu tive uma informação de um amigo meu, ligado lá, na assessoria de imprensa lá do Supremo Tribunal Federal, que se for pedido, como eles estão querendo pedir, ou se já não pediram, uma CPI para a rachadinha, o Supremo para pedir, para autorizar a Bias, como fizeram com a CPI da Covid, que tiveram que apelar para o Supremo mandar abrir, que o Supremo vai votar a favor. Vai votar a favor. Isso vai ser mais a CPI da rachadinha. Esse seria mais uma grande dor de cabeça para o governo. E, finalmente, um comentário aí. A gente está vendo essa movimentação toda, os bastidores, os quartéis, o ministro Braga Neto, dando uma nota até um pouco fora da linha. Isso. O meu xará lá. Essa movimentação toda. Sei. Eu, fazendo um comentário, que quando eu trabalhava no Correio da Manhã, nos anos de 60, eu até brinquei na época, eu não sei quem era lá no jornal, que começou a ver essa movimentação, aquele comício lá na Central do Brasil. Do João Goulart. Ele chegou para mim e disse assim: eu estou sentindo um forte cheiro de pólvora no ar. Nossa. Eu estou sentindo um cheiro de pólvora no ar. Não tão forte como naquela época, porque as instituições não têm história, mas o cheiro existe. É verdade. É isso. Tá certo, meu caro. Meu caro Aziz, um grande abraço. Lembrando que o Aziz está sempre nas páginas do Jornal O Povo, às terças e sextas-feiras. Até semana que vem, amigo. Obrigado, meu querido. Nada, eu que agradeço, imagine, né? Então, você já ficou aí bem informado com o nosso querido Aziz Ahmed, né? E, meus amigos, agora nós vamos direto para Teresópolis. Teresópolis, nós temos um amigo querido que, por sinal, é empreendedor e é jornalista e empreendedor, né? É o Fábio Antônio. E o Fábio Antônio vai falar com vocês, vai convidar mesmo vocês para... Olha, a Serra é maravilhosa, né? Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por Teresópolis, gosto demais de Petrópolis também, mas Teresópolis tem algo especial. E eu vou, então, conversar, deixa eu fazer aqui direitinho a ligação, eu vou conversar com o Fábio Antônio, deixa eu achar aqui o nosso querido Fábio Antônio, né? Que vai contar para vocês das atividades que ele tem feito e realmente
está virando um empreendedor, já era, né? Mas agora mais do que nunca. Eu já estou chamando aqui, vamos lá. Agora o Zap pede confirmação se você está chamando, você já deve ter visto, né? E o Zap agora também está fazendo pagamentos, né? Você pode já estar com propaganda até na televisão. Eu estava vendo aqui no Jornal Extra, tá a informação de que o Zap vai funcionar independentemente de internet, independentemente do celular ligado, por causa exatamente dessa situação aí de chamada, né? Olha, por falar em chamada, eu estou chamando, ele não está atendendo, né? Vou chamar mais um pouquinho. Hoje eu tenho uma delícia, acho que eu vou recomendar para vocês esse vídeo que está na internet contando os 8 maiores jogadores que mais ganham no mundo. Será que você já sabe? Qual será a posição do Neymar, hein? Tá sabendo ou não, hein? Pois é, vou mais uma vez falar com o Fábio Antônio, vamos ver. Tá esquisito, hein? Tá esquisito porque ele não está atendendo. Mas de qualquer maneira, né? Vamos ver o que acontece. Bom, se não atender, ele vai atender, depois eu ligo para ele, tá tudo certo. Então vamos lá, vamos ao promessa é dívida. Bom, aqui já não deu, não atendeu. Às vezes acontece isso, né? Ó, tá chamando, tá ouvindo aí? Tá chamando? Pois é, tá chamando, mas aí já deu. Daqui a pouco eu tento de novo. Se não der, fica para outra semana. Muito bem, os jogadores mais ricos do mundo e seus brinquedinhos. Trabalho bonito, bonito mesmo. E você vai ver agora. E eu estou recomendando, olha, faça como você faz comigo. Se você puder, se inscreva no YouTube. Né? Ah, mas Fernando, estou vendo você no Facebook. Tá bom, mas só dá uma chegadinha lá, não agora, depois do programa, ou a qualquer hora, você vai no youtube.com/Fernando Sérgio Grandinet. Na verdade, o meu canal, né? E você, então, inscreve-se, e se inscrevendo, você vai nos ajudar muito. Eu vou dizer para você, muito obrigado. Se você acessar o sininho, né, toda vez que a gente estiver no ar, você vai receber a informação, tá? Aqui mais uma vez Luiz Henrique, Fábio da Silva. Alô, Fábio da Silva, como vai, querido? Hoje, se eu estivesse, a Elisete Cardoso estaria completando 101 anos. E como não se lembrar da música Barracão de Zinco? Vale a pena ouvir essa música da Divina. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. O problema que existe com a Divina é que o que tem na internet hoje é muito antigo e a qualidade não anda boa. Para fazer uma coisa melhor, vou te prometer o seguinte, Luiz, eu não toco hoje não, mas eu toco na segunda-feira, tá? Porque aí eu vou ter tempo, porque no ar fica difícil, né? Então eu vou ter tempo direitinho para procurar, tá bom? Um abraço grande para você, que sempre nos prestigia, né? A Márcia Rodrigues, alô Márcia, oi, tudo bem? A Wanda Cardoso, alô Wanda, olha o Flávio da Silva, alô Flávio, um grande abraço a todos vocês. Vocês estão curiosos, né? Eu também estou. Quando eu vi o quê? 8 jogadores mais ricos do mundo em 2021. Deixa eu mudar aqui, então você vai ver o Neymar. Será que ele é primeiro lugar? Vai ver, se você vai ver os brinquedinhos de cada um. Atenção! Você com certeza já viu os exagerados luxos dos jogadores de futebol, como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, que ostentam seus carrões e mansões por aí. Mas se eu te falar que nenhum deles é o número 1 dos jogadores mais ricos do mundo, você não acredita, né? Então vem comigo até o final e você vai descobrir quem é o jogador mais rico do mundo. E aí, meus queridos, tudo certinho? Prazer, pra você que me conhece, eu sou o Marcos Velo e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, e no vídeo de hoje eu vou te apresentar as fortunas dos jogadores mais ricos do mundo. Mas antes, eu tenho que te pedir um favor. Se inscreve aqui nesse canal, vai? Você vai fazer um favor a mim e a você mesmo, porque tem vídeo novo toda semana. Ah, e falando nesse assunto, eu separei uma super novidade para vocês no final do vídeo. Então assista até o final para você descobrir qual é essa novidade relacionada ao nosso canal, beleza? Então vamos lá, você já se inscreveu? Bora pro vídeo. Bale. O último da nossa lista é o Bale, contratação mais cara da história do Real Madrid, adquirido por 101 milhões de euros. O atacante acumulou ao longo da sua carreira 125 milhões de dólares. E sua vida luxuosa conta com um aluguel de uma pequena casa de 4 quartos, piscina coberta, academia privada, que ele paga nada mais e nada menos do que 11 mil euros por mês.
São incríveis R$71 mil de gastos somente com o aluguel. Além disso, sua garagem conta com 6 carros de variados modelos e marcas, sendo Mercedes, Bentley, Lamborghini, Ferraris, além do Audi, que cada jogador do Real Madrid tem direito, por contrato do patrocínio. Os veículos custam, segundo a revista espanhola, 850 mil euros, o que representa cerca de 5 milhões de reais. Porém, vai ter um comercial do Itaú e daqui a pouco a gente volta com os mais ricos do mundo, os jogadores mais ricos. Vamos voltar, a internet hoje está um pouco lenta. O Rooney também é muito bem sucedido no assunto de finanças. O ex-jogador da seleção da Inglaterra e do Manchester United tem uma fortuna de aproximadamente 160 milhões de dólares. Assim como o Bale, ele também tem sua coleção de carros de luxo. Na verdade, qual jogador famoso não tem uma coleção de carros de luxo, não é mesmo? Bom, Nadir Rooney, ele conta com uma BMW i8, um Bentley Continental GT, 204 Cadillac Escalade e uma Lamborghini Gallardo Spider. Além disso, ele também tem uma mansão de 7 quartos, 9 banheiros, além de piscina e uma ótima área externa em Washington, comprada por nada mais nada menos do que 16 milhões de reais. Mas se você acha que dinheiro é pura sorte, que esses caras estão nessa lista porque nasceram com dom e simplesmente o dinheiro caiu no colo deles, eu vou te falar que nem sempre. Que pena, gente. Sempre as coisas são assim, porque muitos desses não tinham dinheiro nem para chuteira, muito menos para comer quando era pequeno. Mas com muito trabalho, dedicação, correr atrás de seus sonhos, conseguiram chegar onde estão hoje, os jogadores mais ricos do mundo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você também sonha em ter R$1 milhão na sua conta? Se a resposta é sim, eu quero te fazer outra pergunta. O que você está fazendo hoje para conseguir ter esse R$1 milhão na sua conta? É muito simples você olhar para outras pessoas e verem a conta delas altas e falar que é sorte, mas elas correram atrás e conseguiram seus objetivos. Porque não ficaram só sonhando, mas sim foram atrás de realizar. E você, está correndo atrás de realizar seu sonho hoje? Então eu vou te apresentar nosso próximo jogador, que é nada mais, nada menos que um jogador brasileiro, que nós amamos muito e que começou lá sem chuteira, sem nada. É isso mesmo, o adulto Ney. O único brasileiro entre os mais ricos do mundo é o Neymar. O astro do PSG e da seleção brasileira tem 185 milhões de dólares. Porém, Neymar é o mais jovem de seus colegas e ainda pode subir algumas posições nesse ranking. Mas nos dias de hoje, Neymar tem uma vida muito luxuosa e cheio de carros na garagem. E entre eles estão Porsche Panamera, Audi RS7 Sportback, um Audi R8 Spider e uma Ferrari 458 Spider. Esses são somente alguns da lista de carro que está estimada em 18 milhões. Mas não é só isso. O craque também conta com helicóptero EC-130B4, avaliado em 8,4 milhões, um jato internacional com preço de aproximadamente 38 milhões, além de um iate que tem 25 metros, com 4 quartos e banheira com hidromassagem. O preço, cerca de 15 milhões. Somado todos esses brinquedos, a garagem de Neymar pode chegar a quase 80 milhões. Fora isso, ele é dono de muitas propriedades. Uma delas é a mansão de 28 milhões, construída no Rio de Janeiro, que conta até com boate subterrâneo. Além da cobertura do maior prédio residencial da América Latina, a Torre Gêmeas, localizada aqui na minha cidade, em Balneário Camboriú, Ibrahimovic. Outro atacante que está nessa lista é o Ibra. Atualmente no Milan, o sueco já defendeu Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Manchester United e o Ajax, entre outros. Acumulou uma quantia de 190 milhões de dólares. Ibra tem uma respeitável garagem em sua casa, com uma Porsche 911 Targa, uma Ferrari Monza SP2, uma Ferrari LaFerrari, uma Ferrari Enzo. Sim, claramente, ele é muito fã da marca italiana. Mas além da Ferrari, ele também tem Lamborghini Gallardo, um Audi R6 Avante e um Audi S8, além de ter seu jato particular e seu super iate. Lionel Messi. O quarto jogador mais rico do mundo é nada mais nada menos que Lionel Messi, com um patrimônio estimado em 400 milhões de dólares. Assim como Cristiano Ronaldo, o argentino eleito 6 vezes o melhor jogador do mundo, também ultrapassou a marca de $1 bilhão de faturamento, de acordo com a revista Forbes. E é claro que ele também tem alguns brinquedos na garagem. Perto dos outros jogadores, não tem muita coisa, apenas 6 milhões em carros, sendo eles uma Ferrari Spider F430, uma Maserati Gran Turismo, um Dodge Charger SRT8, um Audi RS6 e uma Range Rover Vogue.
E também tem sua pequena mansão, estilo mediterrâneo, e um terreno de 10 mil metros quadrados, a 20 km de Barcelona. Ele fez questão que a casa fosse rodeada de grandes terraços, ajardinados, que oferecessem vista panorâmica das montanhas e do mar Mediterrâneo. A mansão conta com um gigantesco closet espelhado para abrigar e guardar as roupas e sapatos de sua mulher, e uma sala especial cujas paredes são cobertas por camisetas de futebol dos amigos jogadores de todos os tempos. Cristiano Ronaldo. O português Cristiano Ronaldo ocupa a terceira posição do ranking, graças somente ao futebol. O atacante da Juventus tem uma fortuna avaliada em 450 milhões de dólares, conquistado ao longo de quase 20 anos na carreira. Segundo a Forbes, CR7 foi o primeiro jogador a ultrapassar a marca de $1 bilhão recebido ao longo de sua trajetória no futebol. CR7 é apaixonado por supercarros e sua garagem conta com mais de 21 super máquinas. Se eu fosse falar de todas, eu precisava de um vídeo só para falar dos carros dele. E se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo para vocês. Então, sendo breve, entre alguns desses carros estão a Bugatti Veyron 16.4, uma McLaren, uma Ferrari 599 GTO, fora os Audis, Bentleys, Porsches e muitos outros carros que ele tem. Hoje, se fossem avaliados somente os jogadores que ficaram ricos por causa do futebol, com certeza Cristiano Ronaldo seria o número 1 dessa lista. Porém, o dinheiro vem de mais alguns lugares. E por isso vamos para o segundo dessa lista, Fake Boukiat. O jogador profissional para o segundo lugar dessa lista, entre os mais ricos do mundo, é o Fake Boukiat, com uma fortuna de 20 bilhões de dólares. Isso mesmo, aproximadamente 132 bilhões de reais. O meia de 22 anos da seleção de Brunei defende o Marítimo de Portugal e ainda busca seu espaço no futebol. A explicação para todos esses bilhões é que o jovem é membro da família real de Brunei, um país localizado no Sudeste Asiático, que tem cerca de 450 mil habitantes e riquíssimo em petróleo e gás natural. Apesar de ter nascido em Los Angeles, Fake Boukiat é filho de Jeff Boukiat, príncipe de Brunei, sobrinho de Hazal Boukiat, sultão e o primeiro-ministro do país desde 1968. Conhecido por contratar o Michael Jackson para cantar em seu aniversário de 50 anos, em 1996. No futebol, o jogador atuou nas categorias de base do Arsenal e Chelsea, até se transferir também para o inglês Leicester, mas nunca fez um jogo profissional pela equipe. E com todo esse dinheiro, o jogador tem alguns luxos diferentes, começando com seus animais de estimação, que são nada mais do que tigres e leopardos. Além disso, a mansão de sua família é maior que o Vaticano e um dos maiores palácios do planeta, e essa maravilha está avaliada em 350 milhões de dólares. Sua família possui também uma pequena coleção de carros, com apenas 7 mil carros, entre eles 604 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferraris, 382 Bentleys, 209 BMWs, 179 Jaguar, 21 Lamborghinis, 11 Aston Martin e uma SSC. Matteo Flamini, volante de 36 anos, tem passagem no Arsenal e no Milan, é cofundador de uma empresa de combustível sustentado, pioneira no mercado, e tem uma fortuna avaliada em mais de 30 bilhões de euros. É isso mesmo, 30 bilhões de euros, que são aproximadamente 194 bilhões de reais. Só isso, só 194 bilhões. Em 2008, ao se transferir para o Milan, conheceu Pasquale Granato, um jovem economista e empreendedor da cidade de Caserta. Juntos, fundaram a primeira empresa do mundo a produzir ácido Levuline. A empresa recebeu inúmeros prêmios de inovação na área de sustentabilidade e lhe deu ganhos que ele jamais conseguiria apenas jogando bola. Sua fortuna é mais valiosa que o Barcelona e o Real Madrid. Segundo a revista Forbes, ambas equipes valem juntas 7,2 bilhões de euros. Ele manteve em segredo seu investimento até 2015, quando finalmente os revelou. Flamini foi eleito pela revista Times como a pessoa do ano de 2015. Meus queridos, você já pensou que dá para comprar com 194 bilhões de reais? Quer dizer, o que não dá para comprar com 194 bilhões de reais? Bom, para mim esse dinheiro é inacabável, é impossível o cara falir com todo esse dinheiro. Ah, e se você ficou aqui até o final do vídeo só para saber a surpresa que eu tinha separado para vocês, a surpresa é que a partir dessa semana tem vídeo 3 vezes na semana. É isso mesmo, vai ter vídeo segunda, quarta e sexta às 19h30. Então você vai se inscrevendo, né? Porque você não vai ficar de fora disso. São 3 vídeos por semana e eu tenho certeza que esses vídeos vão trazer muitas curiosidades bacanas que você vai gostar muito, beleza?
Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, tem vídeo novo aqui da semana passada. Se você não assistiu, clica lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza? Falou, rapaziada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis! Muito bom e bom comunicador esse menino, né? Que bacana, não é mesmo? Que bacana. E inscreva-se também para saber essas novidades. Olha, muita gente ainda não reparou e tem, digamos assim, computador em casa, essa coisa toda. Não reparou que como é importante o youtube.com. Importantíssimo. Porque você, por exemplo, toda a pandemia, eu não viajei, né? Como já falei para vocês, eu pretendo viajar em outubro, né? Devo ficar um tempo fora, lá na Europa. Mas ao longo desse tempo todo ficamos em casa, todos ficamos e tal. Então a janela para o mundo era justamente a internet. E é na internet que você encontra meninos de talento como esse rapaz e como tantos outros, e pessoas que estão ganhando muito dinheiro e pasmem-se você, só rebolando, porque é uma fonte de ganho, é uma fonte de ganho. Então se você tem milhões de seguidores, você realmente monetiza isso. O que é monetizar? É transformar em dinheiro, né? Então, e quando eu digo que tem gente ganhando rebolando, que é muito simples. Quem conhece bem o Instagram, conhece bem a informática, está por dentro do que eu vou falar, não é novidade nenhuma. Mas tem muita gente que ainda não se ligou. Então o Instagram, por exemplo, pertence também ao Facebook, ao Zuckerman, né? Pertence a ele, foi comprado por ele. O WhatsApp também. E no Instagram, o que acontece? Você observa, tem um íconezinho lá embaixo, quando você entra no Instagram, que tem as mensagens dos seus conhecidos e tal, tem um íconezinho quadradinho do meio lá embaixo. É o Reels. Reels, na verdade, significa como se fosse assim, um rolo de coisas boas, de pessoas dando ideia, mas é tudo curtinho, dá no máximo 30 segundos. E você encontra várias vezes mocinhas muito bem feitas de corpo, rebolando, né, à luz da música, todo mundo buscando clique. E a verdade é o seguinte, não só o clique, buscando seguidores. E se uma moça dessa, só exibindo o corpo, ela tiver, por exemplo, milhões de seguidores, ela pode ganhar muito dinheiro mesmo, só fazendo essas inserções, né? E que não exige muita programação, exige dança e um corpo bonito, mas não é só isso. Tem gente que traz o carisma, traz informação, carisma é chamar a atenção do outro através do vídeo. Quer dizer, para você que está de repente aí buscando algum caminho, quem sabe, né? Quem sabe? Porque realmente hoje você vê o aproveitamento dessas pessoas, chamamos influencer, né? São as influenciadoras pela internet na televisão. E ganham muito mais do que as pessoas que estão empregadas na televisão. Por incrível que pareça, eu não tenho os nomes aqui de cabeça, mas eu conheço pessoas que ganham pela internet mais de 100 mil reais. Tem um menino lá do Nordeste que ganha mais de 500 mil por mês. Pessoas que mudaram a sua vida inteiramente. Quer dizer, é um caminho a ser explorado. Se você tiver uma ideia, opa, né? Maravilha. Nós vamos falar agora, vou tentar mais uma vez para desencargo de consciência, porque eu falei com eles que estava tudo certo, mas ele mandou uma mensagem por último, porque ele perguntou se era 4h15 da tarde. Eu falei, não, 4h30, já passou de 4h30, vou ver se eu consigo falar com o Fábio Antônio. Chama, sim senhor. Então vamos ver, atenção, estamos aqui aguardando, vamos ver se ele vai atender. Se não atender, fica para outra oportunidade, deve ter havido um compromisso de última hora, né? Vou esperar 5 toques e te peço a paciência para esperar também. Alô, Elizabeth Gomes, um abraço para você. Alô, Joana Angélica, um abração, muito obrigado por estar me vendo aí em Curitiba, tá muito frio por aí. Um abraço para o Marco Henrique, alô, abração para você também. Não adianta, não atende, então vamos em frente que atrás vem gente. Então tá na hora, você se lembra de eu falar que algumas
das crônicas desse livro que foi escrito por mim e que é baseado num quadro no rádio que eu tive, Palavra Amiga, eu ia comentar, né? Fernando Sérgio, Vida e Sucesso. Aqui está, olha, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo, né? Da editora Jurídica. Esse livro você encontra no Mercado Livre, né? Só você vai botar Fernando Sérgio, Vida e Sucesso, ou os dois juntos, e vai trazer a informação, tá bom? A venda somente pela internet no Mercado Livre, mas tem em várias lojas também. Mas, na verdade, elas vendem através dos seus departamentos de internet. Como é um livro que tem uma visão espiritualista, e eu sou espiritualista, é possível que você não acredite naquilo que eu falo aqui, né? E é um direito seu não acreditar, mas é um direito meu dizer que é a minha percepção da vida, né? Um dos maiores filósofos que a humanidade teve, ele encabeça essa pergunta que me fizeram. A morte do querido Buba, quem me escreveu mandou isso, era um animalzinho. E quem encabeça essa parte depois que eu aconselhei a pessoa foi nada menos, nada mais do que o matemático, filósofo, astrônomo, músico e também um grande sábio, né? Por fim, o Pitágoras. E ele disse, olha, há milênios, né? Ele disse, os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Então vem aqui o recado que o ouvinte me deu há muitos anos e que eu selecionei para este livro nesse momento aqui. Ele diz, Fernando, estou muito triste, ela, não sei. Meu cãozinho Buba se foi, depois de 12 anos de convivência amorosa comigo. Isso é ou não é um grande problema? Por que sofro tanto? O que acontece quando os animais desencarnam? Eles possuem alma? É a pergunta. E eu respondi dessa forma, com certeza. No entanto, amiga, infelizmente e por ignorância, muitos religiosos irão repetir o mesmo comportamento das grandes igrejas à época da escravidão, a qual proclamava aos quatro ventos que, por exemplo, os negros poderiam ser escravizados porque não tinham alma. Que absurdo, né? Claro que é errado. Pois é, agora, para essa mesma igreja ou essas mesmas pessoas religiosas, os negros a possuem. No entanto, nem essa igreja, nem as outras se preocupam com os animais e tais religiosos ou negarão isso ou não saberão responder à sua pergunta. Os animais são nossos companheiros de jornada e por muitas vezes nossos instrutores, estando também na escala evolutiva. O mais orgulhoso religioso foi, um dia, um animal irracional. A escala evolutiva não para, e a grande novidade para aqueles que não sabem disso é que toda criatura tem alma, ou se preferir, espírito, ou se preferir, a individualidade eterna que sobrevive ao corpo. Ou seja, só se vive na vida material porque o espírito dá vida a esse corpo. Quando o espírito se retira do homem ou do animal, aquele corpo físico cai inerte, e é a isso que chamamos de morte. O espírito sobrevive ao corpo e é eterno. É natural que você sinta a ausência e chore a morte do Buba, mas veja, das duas uma, ou o seu cãozinho está sendo tratado por veterinários no plano espiritual, ou já está reencarnado. E quem sabe, continuando suas andanças pelo mundo e fazendo a alegria de outra pessoa. A boa notícia, meu amigo, minha amiga, é que a morte física do justo acresce sabedoria ao espírito, da mesma forma que agrega a juventude perdida. Então, ficou aí, esse quadro chamava, e chama ainda, de uma certa forma, Palavra Amiga, né? Que depois andaram outros programas, andaram copiando, mas o original nasceu na época na Rádio Bandeirantes, em 1983. Tem tempo que não acaba mais, nasceu comigo. Enfim, espero que você tenha gostado do programa do dia de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e dizer que segunda-feira estaremos aqui de volta. Tenham todos um excelente fim de semana. Namastê.